Muito bom dia para você aí de casa nessa segundona semana, iniciando 3 de setembro. Começamos agora para todo o Brasil mais uma edição do RF com você e confira os destaques do dia. Incêndio destrói Museu Nacional do Rio de Janeiro. Policial morre após ser atropelado enquanto tentava parar um motorista. Aumentam casos de roubos em escolas. Bandidos invadem a Arena Corinthians para roubar lanchonete. Plataforma digital promete ajudar a quitar dívidas. E a beleza da florada dos ipês. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias, portanto fique comigo até a 1h da tarde. Daqui a pouco eu vou mostrar daqui no RF com você, a gente vai falar sobre os limites da invasão de privacidade na internet. Até que ponto a exposição é permitida pela lei, hein? Tem gente expondo até os caloteiros, viu? Será que pode isso, gente? Um advogado vai explicar tudo aqui pra gente ao vivo. E vamos para as notícias do dia. Um incêndio que destruiu o Museu Nacional na zona norte do Rio e transformou em escombros parte da história do Brasil foi controlado durante a madrugada desta segunda. E desde o início da manhã, bombeiros trabalham no rescaldo das chamas. Agentes de 12 quartéis permanecem no local. Um prédio histórico. 200 anos de pesquisas, trabalho e ciência distribuídos em 3 andares. E tudo destruído pelo fogo. Mais de 100 homens do Corpo de Bombeiros trabalhavam para salvar o acervo do museu mais antigo do país. Mas a falta de água nos hidrantes próximos ao prédio prejudicou o combate às chamas. Depois de mais de 8 horas de trabalho, restaram apenas os focos de incêndio e cinzas da maior parte de um acervo de mais de 20 milhões de peças. Algumas pessoas não seguraram a emoção ao presenciar esta tragédia. Um acervo histórico inestimável, uma história que não vai voltar nunca mais. Imagina, você queimou, tem a Sala do Trono, tem todo um acervo da UFRJ também e o prédio em si. Isso aqui foi a sede do Império. O Museu Nacional do Rio de Janeiro foi criado por Dom João VI e completou 200 anos em junho. É um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Guardava registros da família real, fotos e gravuras de artistas que fazem parte da história do Brasil. Entre as peças, uma das mais importantes era Luzia, considerada o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. Tinha ainda fósseis como o do maior réptil voador descoberto no hemisfério sul, que media 8,5 metros de uma asa a outra. O prédio abrigava também uma das maiores bibliotecas especializadas em ciências naturais do país, com mais de 470 mil livros. Hoje realmente é um dia que deve ficar marcado na história, um dia triste, é um dia que todos nós estamos sofrendo. Porém, nós podemos e devemos trabalhar para que essa instituição fique de pé novamente. Um processo de revitalização foi assinado em junho. O museu era vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seriam recursos para viabilizar que o espaço desta edificação fosse exclusivamente para exposições. O Ministério da Educação disse que não vai medir esforços para ajudar a universidade a recuperar o patrimônio histórico. O presidente Michel Temer divulgou uma nota em que afirmou não ser possível mensurar o valor para a nossa história e que era um dia trágico para os brasileiros. O incêndio foi repercutido aí em várias publicações internacionais, inclusive. Veja o que disseram os principais jornais do mundo. A notícia foi destaque na programação da rede americana CNN, que afirmou que séculos de história podem ter sido perdidos no incêndio. O também americano The New York Times afirma que o museu caiu no descaso nos últimos anos, enquanto o Brasil enfrentou uma crise econômica e períodos de instabilidade política. Já a rede britânica BBC lembrou que o museu já foi residência da família real portuguesa e que comemorou os 200 anos em 2018.
O jornal francês Le Monde também repercutiu o incêndio e detalhou parte do acervo do museu, incluindo uma coleção egípcia, o esqueleto de um dinossauro encontrado em Minas Gerais e o mais antigo fóssil humano descoberto no Brasil, conhecido como Luzia. Bom, e para muitos especialistas, o incêndio no museu foi uma tragédia anunciada. Você vai ver agora que em maio o local já apresentava muitos problemas. Quem vê tanta organização, cuidado com relíquias e zelo por um espaço tão importante para a cultura e história brasileira, não imagina que o mesmo lugar também esconde telhados quebrados, infiltrações nas paredes e no teto, e cupins ameaçam as estruturas de madeira. Tudo isso em meio às peças bicentenárias, ainda intactas, em um local que respira história e cultura. Nesse momento estamos com um grande problema de verbas. As gestões que nos antecederam vinham lutando e tentando chegar até o governo federal e que é extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, nós estamos tentando uma audiência no Palácio Planalto e não conseguimos. Os brasões descascados da Sala do Trono, onde estão a cadeira ocupada desde Dom João VI e móveis que pertenceram à realeza, chamam a atenção. Um andaime no meio de um dos corredores da área administrativa escora parte do teto que já caiu há mais de 8 anos. Mas é um dos espaços mais famosos do Museu Nacional que chama a atenção pela falta de cuidado. É a Sala do Dinossauro, que foi desativada por motivos de segurança desde o final do ano passado. Nela, o Dinoprata, como ficou conhecido, está desmontado. Nós temos uma riqueza imensa que está aqui presente nessa instituição, mas precisamos cuidar muito bem dela. E para isso precisamos de ajuda. Parte da história do Brasil que se foi, né? Bom, gente, um sargento da Polícia Militar morreu após ter sido atropelado em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, quando desceu da viatura na tentativa de parar um carro em alta velocidade. O motorista deste carro acelerou o veículo para cima do sargento da Polícia Militar Samuel Marques Ambrósio, de 35 anos, durante uma abordagem. O atropelamento foi nesta avenida da Zona Leste de São Paulo. Na delegacia, o dono do carro disse que o primo dele, Leandro Sá de Oliveira, de 31 anos, pegou o carro escondido. Ele não tinha passagem pela polícia, mas a atitude suspeita chamou a atenção da PM. Foram informadas de um veículo Master branco com queixa de apropriação indébita. Visualizamos o veículo, porém ele não obedeceu ordem de parada e foi dado início a um acompanhamento. A perseguição começou nesta rua de Ferraz de Vasconcelos e durou aproximadamente 4 quilômetros até esta avenida na Zona Leste de São Paulo. O carro chegou a ser interceptado pela PM e parou. Quando o sargento desceu da viatura para abordar o motorista, ele acelerou e atropelou o policial. O sargento da PM ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. O motorista que o atropelou conseguiu fugir, só que não foi muito longe. Acabou perseguido novamente pela PM e foi preso em Ferraz de Vasconcelos. Leandro de Sá Oliveira passou por audiência de custódia neste fórum em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e foi para a cadeia. Ele vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, direção perigosa de veículo e resistência à prisão. Assaltantes invadiram e assaltaram a lanchonete da Arena Corinthians. Olha só como foi a ação. Este rapaz passou quase 1 hora com uma arma apontada para a cabeça. Eles amarraram nossos braços para trás e foram pedindo celular, dinheiro, levaram o salário dos funcionários, levaram tudo que dava para levar, eles levaram. Ele estava entre os funcionários da lanchonete da Arena Corinthians, que foram mantidos reféns por criminosos. Foi após a partida contra o Atlético Mineiro. Os 3 assaltantes entraram pelo setor leste. De lá até a praça de alimentação, eles tiveram que atravessar a arena. Caminharam durante pelo menos 20 minutos. Chegando, renderam 23 funcionários, que limpavam o lugar e fechavam o caixa da lanchonete. Os criminosos levaram todo o faturamento do dia e o salário dos funcionários, algo em torno de R$170 mil. Isso além de celulares, radiocomunicadores e computadores portáteis. O local conta com um sistema de segurança moderno, que inclui câmeras de reconhecimento facial e outras que são capazes de fazer imagens até no escuro, todas em alta definição.
Em nota, a administração da Arena informou que já encaminhou as imagens para a polícia. Acrescentou que ninguém se feriu durante o episódio e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Até agora, ninguém foi preso. Nunca aconteceu nada parecido. A Arena sempre disse que Itaquera, a Arena é um lugar super seguro. Sempre tivemos isso na nossa cabeça. Bom, um dos acusados por uma das maiores chacinas registradas em São Paulo quebra o silêncio e fala sobre o assunto pela primeira vez. Você vai ver agora quais são as revelações que ele fez sobre o caso. 13 de agosto de 2015. A maior chacina do estado de São Paulo atinge 2 cidades vizinhas na região metropolitana da capital paulista, Osasco e Barueri. Agora, 3 anos depois, pela primeira vez, um dos condenados fala com a imprensa. Ele é o guarda civil Sérgio Manhanhã. Eu não matei nenhuma daquelas pessoas. Assim como os policiais militares, ele nega a participação nos crimes e diz que foi condenado injustamente. Eu só pediria que analisasse as provas e os autos. O filho de Dona Zilda, o pintor Fernando Luiz de Paula, é um dos mortos no bar. Ele tinha 34 anos e tinha parado ali apenas para tomar uma cerveja. Eu não sei te explicar o que eu sinto, se é ódio, se é revolta, se é dor. Eu ainda não engoli, não digeri. Às 8h51 da noite, outro ataque foi registrado a poucos quilômetros do bar. Desta vez, a vítima foi um estudante. Ele voltava para casa quando foi surpreendido pelos criminosos. 8h55 da noite, no bairro vizinho, mais 2 pessoas mortas. As vítimas estavam neste bar frequentado pelos moradores da região. Quase 9h30 da noite, pouco mais de meia hora depois do início dos ataques, mais uma morte. Um rapaz de 26 anos foi executado com 4 tiros nas costas, disparados por 2 homens que estavam numa moto. Ainda em Osasco, a polícia registrou ataques em mais 4 locais diferentes. Aqui, uma pessoa foi morta e outras 3 ficaram feridas. Neste ponto, um rapaz de 26 anos foi a vítima dos criminosos. Nessa vila, 2 pessoas foram baleadas e socorridas pelos moradores da região. Os ataques em Osasco terminaram com a morte de um rapaz de 26 anos. No município vizinho, Barueri, os ataques aconteceram quase 2 horas depois da chacina inicial. Nesse bar, 2 homens foram assassinados a tiros. Aqui, as câmeras de segurança gravaram a ação. Os PMs Fabrício Eleutério, Tiago Renklein e Victor Cristilder cumprem pena no presídio militar Romão Gomes. Victor tem 33 anos, trabalhava como cabo na Força Tática da PM, em Barueri. Foi condenado a 119 anos e 4 meses de prisão por 12 assassinatos e 4 tentativas de homicídio. Ele alega que estava trabalhando quando os ataques começaram. Eu sou inocente de todos esses crimes. Eu estava de serviço na base da Força Tática. O promotor Marcelo Alexandre de Oliveira diz que existem outras evidências da participação de Victor. Contra o Victor Cristilder, uma série de elementos probatórios, uma comunicação apagada de um dos celulares, uma testemunha protegida que o reconheceu como sendo um autor de um crime que ocorreu anteriormente, onde foi usada a mesma munição utilizada na chacina de Osasco. Fabrício Eleutério tem 32 anos. Trabalhava no setor administrativo da Rota, as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, espécie de tropa de elite da Polícia Militar. Ele foi condenado a 255 anos e 7 meses de prisão por matar 17 pessoas e ferir outras 7. Fabrício alega que quando a chacina aconteceu, ele estava na casa da namorada. Permanecemos ali, eu coloquei um filme, começamos a assistir. Como eu tinha acordado cedo, e ela também acorda cedo para ir ao trabalho, para ir trabalhar, então,
acabamos pegando no sono, cochilamos. Contra o Fabrício, eu posso dizer que houve o reconhecimento de uma vítima sobrevivente, dentre outros inúmeros fatores que os jurados analisaram. Tiago Barbosa Renklein tem 30 anos. Soldado do setor administrativo da Força Tática, ele foi condenado a 247 anos e 7 meses de prisão por 17 homicídios e 7 tentativas. E alega que na hora da chacina estava a caminho de casa. Então, eu saí da companhia às 20h30 e fui a pé até a rua onde o carro da minha mãe estava estacionado. Que eu estava usando o carro da minha mãe porque o meu estava quebrado. Uma testemunha relatou a briga do casal, dele com a mulher, durante a qual a mulher teria afirmado tê-lo reconhecido. Nas imagens veiculadas na televisão. Ela viu na TV e achou que era ele e acusou ele. Começaram a brigar e, em determinado momento, o Tiago se dirigiu a ela. Você prefere que nós mate os Noia ou que os Noia mate a gente? Isso está no processo. O guarda civil Sérgio Manhanhã, de 43 anos, é bacharel em Direito. Trabalhava em Barueri desde 2004. Foi condenado a 100 anos e 10 meses de prisão por 14 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. Ele é o primeiro dos 4 ao falar a um órgão de imprensa. A acusação é que ele comandava o patrulhamento de 4 viaturas naquela noite e teria mudado o percurso dos veículos da Guarda Civil para facilitar a ação dos matadores. Eu não tirei as viaturas do setor, até porque a escala de serviço definia que o meu setor não tinha nada a ver com o setor nesses locais que ocorreram os crimes, né? Inclusive nas apurações das imagens do circuito da cidade, além de mostrar que eu estou no meu setor de trabalho e na cidade, essas imagens também mostram que as viaturas que eu comandava estavam no setor definido pela administração ao qual eu era responsável. Trocas de mensagens pelo celular entre Sérgio e o PM Victor Cristilder na noite da chacina também viraram provas contra os dois. Sérgio alega que eles falavam sobre um livro de direito que ele ficou de emprestar ao PM. Ele mandou um joia, eu simplesmente mandei um joia. Isso às 19 horas. Significando o quê? Eu estou na companhia. Que eu levaria o livro para ele. Às 23 horas, quando ele ia saindo do batalhão, ele mandou um joia para mim e eu mandei um forte abraço para ele. E aí encerrou a comunicação. Segundo a promotoria, os joias trocados pelo celular seriam o código para dizer que a chacina tinha sido iniciada e, em seguida, que ela tinha sido concluída. A condenação dos 4 foi em primeira instância. Os advogados dos PMs e do Guarda Civil recorreram da sentença e esperam absolver os clientes ou, pelo menos, reduzir as penas em um novo julgamento. Uma investigação mal feita, às pressas, com poucos homens da polícia para investigar tantos investigados e tantos crimes. Não é possível dizer que os mortos na chacina tivessem qualquer envolvimento nos assassinatos do PM e do guarda municipal ocorridos dias antes. 2 dos 3 matadores foram presos pouco depois. Muito provavelmente as pessoas morreram porque estavam na rua na hora errada. Dos 17 mortos, 12 não tinham nenhuma passagem pela polícia. Outros 5 tinham, mas por crimes de gravidade menor, como furtos e receptação. A dor das famílias das vítimas não diminui. Meu filho me ajudava demais. Era o meu filho único. Bom, e um ônibus que trafegava pela rodovia do Açúcar pegou fogo na tarde de ontem em Piracicaba. O fogo foi controlado pelo Corpo dos Bombeiros e não foi preciso interditar a via. Por sorte, ninguém ficou ferido. Bom, qual a próxima matéria? Hoje de manhã aconteceu em Limeira um evento em comemoração ao Dia da Independência, que acontece na próxima sexta-feira. Vamos ver.
O evento marca a abertura da Semana da Pátria em Limeira e contou com a presença das autoridades da cidade. Durante a manhã, a Praça Doutor Luciano Esteves, no centro, ficou lotada. Estudantes também participaram da cerimônia, que é tradicional na cidade. O tiro de guerra também participou da solenidade, que começou com o hasteamento das bandeiras. No feriado de 7 de setembro, haverá o desfile cívico para encerrar a programação da Semana da Pátria. E um policial militar denunciou a segurança do aeroporto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Um vídeo gravado por ele mostra a facilidade para se passar com uma arma pelo local. Vamos passar pela fiscalização aí do embarque no Aeroporto Internacional de Corumbá. O policial estava com outras 4 pessoas, incluindo o piloto da aeronave. Eles voltavam de uma pescaria e iriam embarcar para o Rio Grande do Sul. Quando chegaram, encontraram um local aberto e vazio. No vídeo, o policial mostra que está armado. Aqui, ó, proibido arma. Entra no acesso ao embarque e não encontra um funcionário. Eles passam pelo detector de metal e não aparece uma pessoa para fiscalizar. O grupo tinha autorização para usar a aeronave e estava com toda a documentação em dia. Depois de esperar 30 minutos, eles resolveram partir. Em nota, a Infraero disse que vai acionar a Polícia Federal para investigar a denúncia. Já a administração do Aeroporto Internacional de Corumbá disse que os procedimentos de segurança seguem as normas da aviação e que a falha apontada vai ser corrigida. Bom, agora um número preocupante da violência no Rio de Janeiro. Só no mês de agosto foi um tiroteio a cada hora. É o estado que registra mais tiroteios do país, viu? Os dados são de um aplicativo. Um barulho que se repete diariamente. Onde eu moro, ontem mesmo estava acontecendo um tiroteio danado lá. Tipo, de 8 horas da manhã até umas 3 horas da tarde ainda estava tendo um tiroteio, entendeu? O Rio de Janeiro, de fato, é o estado que mais registra tiroteios em todo o país. Uma situação cada vez mais comum por aqui e que vem piorando gradativamente. De fevereiro para cá, os números de confrontos e de disparos de armas de fogo aumentaram praticamente mês a mês. Em agosto, foram quase 700 tiroteios, uma média superior a 20 registros por dia. No ranking das cidades que mais registraram confrontos estão São Gonçalo, Angra dos Reis, Belford Roxo e Rio de Janeiro. O crime organizado está muito bem armado, fortissimamente bem armado, com arma de guerra. Você vai comprar um pão com medo de ser assaltado, ser roubado, morto, que hoje em dia estão matando até porque é de celular, né? Você não pode andar com nada. Você já tem que sair de casa preocupado, sabendo se você vai voltar com vida ou não, né? E um novo estudo mostra que a falta de celular pode gerar até depressão em adolescentes. Tamanho é o nível de dependência do aparelho. Andando, sentados, trocando mensagens ou nas redes sociais. O celular virou quase uma extensão do braço de muita gente. Essa norte-americana disse que fica em média 7, 8 horas no celular. Um centro de pesquisas daqui dos Estados Unidos acaba de divulgar os resultados de um estudo que mostra o quanto os adolescentes do país estão se tornando cada vez mais dependentes do telefone celular. Para se ter uma ideia, mais da metade dos entrevistados, 56%, relacionaram a falta do aparelho a sentimentos negativos como ansiedade, raiva e solidão. O levantamento foi feito com 743 meninos e meninas com idades entre 13 e 17 anos. 54% disseram ter consciência de que passam muito tempo grudados no telefone e 44% confessaram que checam o telefone assim que acordam, antes mesmo de levantarem da cama. Mas meninos e meninas mostraram que têm objetivos diferentes. As garotas revelaram passar mais tempo nas redes sociais e os garotos com jogos online. Pais e mães também foram alvo do estudo. 1.058 deles foram ouvidos. A ideia dos pesquisadores era entender como os adultos veem o comportamento dos filhos em relação à tecnologia digital.
O resultado surpreendeu. 65% dos pais disseram se preocupar com o tempo que os filhos passam no celular. Um dado realmente preocupante, né? Mudando de assunto, basta andar por Campinas para se encantar com o colorido dos ipês. Quem mostra pra gente é o repórter Vinícius Boer. Falta pouco menos de um mês para a chegada oficial da primavera, mas algumas ruas de Campinas já ganharam um colorido especial. A Florada dos Ipês antecipa a cara da nova estação. Esta casa chama a atenção dos que passam de carro ou a pé pela Avenida Brasil, uma das principais de Campinas. Muito mais gostoso, né? Você vê a cidade mais colorida, o cheiro também você passa assim, em algumas ruas, você sente o cheiro das flores. Eu, particularmente, gosto bastante. Muito mais alegria, paz, tranquilidade pro dia, uma sombrinha gostosa. Muito bom. É lindo. Assim que eu acabei de chegar aqui no ponto, quando eu vi ali aquela árvore, eu comentei com a colega aqui do lado. Que coisa linda a natureza, né? E onde eu trabalho tem vários locais que tem ipê. Então isso chama muita atenção. Na rua Antônio da Lapa, no bairro Cambuí, outro ipê tem encantado. Por aqui não são só as flores do alto que surpreendem, não. Repare só no tapete rosa que foi formado no chão. Já na rua Antônio Claré, duas árvores vizinhas ganharam o tom mais forte da florada. Um espetáculo em meio à correria do dia a dia. Os ipês costumam perder todas as folhas no inverno e ficam repletos de flores no início da primavera. Esta característica faz com que essas árvores ofereçam melhor luminosidade na estação mais fria e uma excelente sombra no resto do ano. Cheira os olhos, né? Quanta beleza. Bom, gente, o final de semana foi marcado pela solidariedade. Ações do Instituto Ressoar foram realizadas no país inteiro. Aos poucos, o salão da igreja na zona leste de São Paulo vira um salão de beleza improvisado. É dia de transformar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Levantou minha autoestima, porque eu cheguei aqui com a cabeça muito baixa. Enquanto o grupo de voluntárias do Instituto de Beleza capricha no visual das mulheres, outro do Instituto Ressoar e de entidades parceiras põe a mão na massa para revitalizar as instalações do abrigo onde moram as mulheres e os filhos. Isso aqui é uma grande união de forças. Esse ano a gente reuniu aqui mais de 30 parceiros, cada um doando da melhor forma possível tudo que a gente precisou para fazer a reforma e também as coisas que elas não tinham. Ações solidárias parecidas foram promovidas em outras cidades do país. Em Santos, no litoral paulista, a entidade ajudada foi o Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com Câncer. No Rio de Janeiro, o Ressoar Solidário repaginou um complexo esportivo no Recreio dos Bandeirantes. Em Belo Horizonte, a mobilização foi para arrecadar doações para esse asilo onde moram 32 idosos. Aqui em São Paulo, tudo foi preparado para que seja uma surpresa para os moradores do centro de acolhida. A chegada deles é aguardada com muita expectativa. Até um tapete vermelho foi estendido para esse momento especial. A alegria invade o abrigo. Está no rosto de cada mulher que vive aqui. É um momento de muita emoção. É um esforço mínimo versus o que a gente recebe aqui de gratidão e de ver um sorriso no rosto delas e talvez conseguir deixar para elas um sinalzinho de esperança. Bom, e vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência, tem mais notícias aqui, viu, gente, no programa. Anota o WhatsApp para você mandar sua selfie do dia. Pode colocar na tela o WhatsApp Produção para quem quiser mandar a mensagem do dia também sobre o assunto, né? Vamos falar sobre exposição de privacidade na internet. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, o que aconteceu aqui em Limeira, onde eu moro, gente? No Facebook, no aplicativo, criaram um grupo, um fake criou, né? O grupo chama Clube dos Caloteiros. Tem muita gente sendo exposta nesse grupo, como essas moças aí, olha.
Galera vai lá, manda foto, fala que a pessoa tá devendo em quais comércios aqui da cidade. Olha, tá dando o que falar porque você imagina, né? Já caiu em grupo de WhatsApp também. O final de semana foi de muita chuva, aliás, no Rio Grande do Sul. Várias cidades registraram problemas, olha só. A região sul da capital foi uma das mais atingidas. Ruas e avenidas ficaram completamente submersas. Vila Nova, no centro do Rio Grande do Sul, teve ruas e avenidas alagadas pelo excesso de chuva. O fim de semana também teve granizo em Itaqui, na fronteira com a Argentina. A paisagem ficou coberta de gelo. Vamos para o assunto do dia, enfim, né? Recebo aqui o advogado Adriano Greve. Seja muito bem-vindo novamente aqui no RF com você. Agradecemos o convite de poder prestar esclarecimentos para toda a sociedade num assunto tão importante como este. Com certeza, internet. Quem hoje em dia não tem acesso, né? Acho que todo mundo, mundialmente, então acabam acontecendo algumas situações aí inusitadas, né, doutor? Sim, com certeza. A internet é problema lá no escritório todo dia. Sempre tem algum cliente que tem problema com a internet. É absurda a quantidade de problema que a internet dá para a convivência social. E a lei vem acompanhando aí esse crescimento? Hoje está mais fácil, de repente, de encontrar um fake, alguém que publique algo inadequado, ofendendo a moral de alguém. É mais fácil identificar quem vem fazendo esse crime? Hoje em dia fica muito mais fácil, porque a própria rede social controla as divulgações, não é? E ela disponibiliza para quem se sentir ofendido a informação de quem foi que publicou aquele fato desabonador para a pessoa que solicitar essa informação. Lembrando que desde o ano passado, há um ano exatamente, se eu não me engano, se tornou crime. Por exemplo, alguém expor a intimidade do outro. Acontece muito isso, né? O casal vai lá na intimidade, tira foto, compartilha o tal do nudes, aí de repente termina o namoro, o casamento, um tá com raiva do outro, vai lá e espalha na rede. Agora é crime, né? Sim, com certeza. E infelizmente a gente vê que é uma prática que vem ocorrendo muito. A pessoa foi traído no relacionamento ou saiu de uma forma insatisfeita e tem alguma imagem mais pessoal do antigo companheiro, certamente essa pessoa publica na rede social achando que não vai ter nenhuma responsabilização pelaquele fato, mas na verdade ela só complica a vida dela, porque hoje em dia está muito fácil rastrear a origem das postagens, sejam em redes sociais ou até em grupos do WhatsApp também. Bacana. Bom, vamos então para o assunto do dia. Na verdade, gente, surgiu o tema, o assunto dessa entrevista, porque na semana passada eu, Marielle, recebi, inclusive, num grupo de WhatsApp de amigos. Gente, vocês viram que loucura isso? Agora tem um clube dos caloteiros no Facebook. E o que acontece? Um fake foi lá, criou esse clube e vem postando, gente, os caloteiros aqui da cidade, onde eles devem, qual o comércio. Nós temos alguns prints, óbvio, né? Nós tiramos o nome, inclusive, do fake, das pessoas que devem. Pode colocar na tela, a produção, para quem tá em casa acompanhar o que vem acontecendo aqui na cidade. Então virou assim, doutor, semana passada só se falava nisso aqui, viu? Olha aí, ó. Vai dormir, tô de olho em vocês, crianças. Esse aí é o fake falando. Boa noite pra vocês. E se caso eu for preso, ou seja, ele já tá com medo, né? Que me levem cigarro, beijos e boa noite. Tá tirando sarro ainda, né? Esse aí é o criador do Clube dos Caloteiros aqui em Limeira. Pode colocar a próxima publicação. Olha aí, essa daí seria uma moça que, segundo esse fake, está devendo aqui no comércio local da cidade. Lembra dessa figuraça? Pois é, tem o nome dela, que a gente tirou, né? Mais conhecida como o apelido dela. Pediu para que a mamãe entrasse em contato para remover a publicação da filhota safadona. Disse que a filha estava depressiva e não saía do quarto pra nada. Coloca o próximo. E faz montagem também, como vocês estão vendo. Vamos lá, essa belezura é a
o nome da pessoa, que nós não vamos revelar, deve para Limeira e imediações. Deu um prejuízo recente a uma pessoa de R$3.500 em roupa, pega peças para experimentar e não paga, depois posta tudo para vender. Bom, enfim, não conheço a pessoa, não podemos julgar também, né, doutor Adriano? Mas é complicado realmente. Olha, essa seria uma próxima vítima também. É a mesma. Mãe e filha do calote, expondo inclusive a mãe dela também. Essa seria outra. Bomba. Aparece exibindo peruca de Hebe Camargo para não ser conhecida nas ruas. Próximo print, gente. Outra pessoa também bastante conhecida aqui na cidade. Se gritar, pega ladrão, ofendendo a todo momento, né, doutor? Sim. Gente, esse é o amigo do povo. Bom, enfim, tem vários dizeres e tá expondo, tem alguns prints que colocam até o nome do comércio, onde a pessoa está devendo. Nessa situação, vamos começar pelo início. Foi postado, é um fake. Tem como descobrir quem criou esse clube? Com certeza, a gente tem que dividir isso aí em vários assuntos. Tem uma frase que eu gosto de falar bastante, Marielle. O direito de uma pessoa termina aonde começa o direito da outra. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa física ou jurídica prestou o serviço ou vendeu algum produto para uma pessoa e não recebeu, ele tem todo o direito de receber o seu crédito ou de praticar atos de cobrança para objetivar o recebimento do seu crédito. Mas, legalmente, como que ele pode fazer isso? Ele faz a inscrição da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito, seja Serasa, SCPC, Equifax. Ele protesta o título no cartório, ele entra com uma ação de execução, pode eventualmente fazer uma ligança cobrando, mas acaba ali o seu direito. Né? Às vezes, quando é serviço no comércio, pega a nota fiscal e tudo mais. Eu percebo que em muitos casos tem muitas mulheres, por exemplo, que vendem roupas, né, para conseguir tirar o extra ali. Vai para São Paulo, busca roupa, aí vende em casa. Sim. Nesse caso, o que fazer se não tem nada que comprove? Então, é difícil, né? Na confiança é complicado. O que a gente aconselha é o seguinte: vai mandar uma sacola de roupas na casa de uma cliente em potencial, faz assinar uma notinha promissória com o valor das mercadorias. Legal. Se a pessoa se sentir ofendida, aí a pessoa que está vendendo tem que analisar se vai liberar para entregar a mercadoria para aquela pessoa ou não. Muitas vezes o devedor sabe que se não assinar nada e não tiver testemunha, ele não vai poder ser cobrado daquela dívida. Boa dica. Então, o que a gente aconselha é tenta pegar alguma coisinha. Se não quiser pegar uma nota promissória, pelo menos pega uma relaçãozinha da mercadoria com os valores que foram retirados. É muito normal as empresas aqui em Limeira, as lojas que mandam sacolas, mandarem esse papelzinho descrevendo todas as mercadorias que foram enviadas e o valor respectivo de cada uma delas. Aí, se a pessoa não devolver, pelo menos o comerciante tem um documento para que ele possa fazer a cobrança daquela mercadoria. Mas em nada justifica fazer esse tipo de postagem na rede social, porque, aliás, como eu falei, o direito da pessoa cobrar existe, mas ele não pode atingir a honra e a dignidade da pessoa humana de fazer esse tipo de exposição na rede social. O Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, ele diz: acho que caloteiro ou não deve expor a pessoa. É o que a gente está falando aqui, né, Wellington? Então, assim, tem que ser tratado entre a pessoa que comprou e vendeu, né? Mas não dessa forma. Eu acredito que na tentativa de receber o que estava sendo devido ali, né? A pessoa se irritou e acabou fazendo esse clube e expondo. Agora eu acho que ele deve estar tendo noção do que ele fez e do que ele pode sofrer agora. Esse fake, o que pode acontecer com ele, doutor Kireve? Então, quem fez essa postagem e puder ser identificado, certamente vai ser processado e vai ser condenado por danos morais. Porque esse tipo de cobrança é abominável, isso não se faz. A pessoa está devendo, isso é fato. Mas ela tem que ser cobrada de uma forma que não atinja a honra e nem a sua dignidade.
Então, quem se sentir ofendido pode procurar os seus direitos através de uma ação de indenização por danos morais para ela obter o ressarcimento do dano à sua moral e à sua dignidade. Bom, para quem está chegando agora, acompanhando aqui o RF com vocês, estamos falando sobre crimes virtuais. Só falar o que aconteceu. Aqui em Limeira, na semana passada, criaram um grupo, Clube dos Caloteiros, no Facebook, o aplicativo mais conhecido do mundo, né? E começaram a expor aí a intimidade das pessoas que devem aqui na cidade. E deu o que falar, porque você imagina, cai na rede, a galera começou a printar e mandar em grupos de WhatsApp. Toma uma proporção assim, né, imensurável, né, doutor? Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo e, eventualmente, podem ter pessoas que foram inseridas nesse grupo que até não estão devendo mais ou já até pagaram e o vendedor se equivocou. Pode acontecer, ou pegou uma foto de uma pessoa parecida, às vezes errou o nome, às vezes pegou o irmão e é o outro que está devendo. Isso acontece realmente. Então, o que a gente aconselha nesse caso? Tem alguma pessoa te devendo? Cobre essa pessoa, mas cobre da forma legal. Inscreva o nome dela no Serasa, no SCPC, no Equifax, proteste o título, vá, cobre de uma forma amigável, veja se há a possibilidade de fazer a devolução da mercadoria ou, na pior das hipóteses, fique com o prejuízo mesmo, porque além de ter o prejuízo financeiro, agora vai sofrer um processo e muito provavelmente ainda vai ter que pagar uma indenização por danos morais. Então o seu prejuízo vai ficar maior ainda. Pelo menos uns 10 processos, viu, gente? Porque ele colocou aí nesse clube, pelo menos que eu vi, umas 10 pessoas que não sei, né, que deveriam aí no mercado, a gente não sabe, a gente não pode julgar também, né, como o doutor disse, as pessoas podem se confundir, pegar a família, ou então a pessoa já pagou e está exposta lá, enfim, essa pessoa tem que ficar muito atenta porque pode sim vir processo aí em cima dela, certamente virá, né, doutor? E a Larissa Israel, ela foi nas ruas ver se as pessoas aí têm noção sobre invasão de privacidade. O que será que elas andam postando? Será que elas têm noção do que elas postam? Vamos ver. Em um mundo cada vez mais tecnológico, fazer parte das redes sociais virou rotina. Quem não adora publicar aquela foto do final de semana, uma frase motivacional ou até mesmo um desabafo? Pois é, o problema é quando essas postagens passam dos limites ou caem no arrependimento. Será que os brasileiros se arrependem do que postam ou sabem dosar o que publicam nas redes sociais? Tomo bastante cuidado para postar, para depois não se arrepender. Procuro não me publicar, não ficar me exibindo muito não nas redes sociais. Às vezes uma pessoa por maldade pode usar, né, sua imagem para uma outra coisa, né? Então nunca é bom também, né? E publicações não faltam. Eu compartilho vídeos sobre debates sociais e fotos minhas. Se tiver no fim de semana a gente também publica as fotos. E quando o assunto é privacidade? Até mesmo nas redes sociais todo cuidado é pouco. Afinal, uma simples postagem pode se tornar um transtorno. Quando você compartilha alguma coisa, um monte de gente comenta sobre coisas opostas ao que você falou, sobre ideais opostos. Aí dá uma briga, ainda geralmente de família, aí eu me arrependo. Algumas brincadeiras que eu faço com alguns amigos, sim. Não nada sério, mas ele chegou a ficar chateado comigo, eu tive que pedir desculpa. Uma vez uma localização, check-in num lugar onde não devia, aí complicou, né? Isso te trouxe algum problema? Em casa, com a esposa trouxe, Mas é isso, tem que tomar cuidado, né? Eu não devia ter postado um negócio que é de onde eu tava, né? À noite, umas 11 horas, meia-noite, aí deu errado. É isso. Esse certamente teve uma DR com a esposa, hein? Publicou onde não deveria estar. Aonde será, hein, gente? Bom, mas realmente, né, doutor? Hoje em dia, todo mundo, até um alerta. Muitas vezes eu faço isso. Eu fico publicando nas minhas redes sociais onde eu estou, às vezes num restaurante, num bar, se eu estou em casa, se eu não estou, para onde eu vou. É um perigo isso, né? Com certeza, a gente não aconselha ninguém a publicar informações muito pessoais nas redes sociais, porque isso pode ser utilizado contra você.
Não por quem quer obter algum proveito de processar essas coisas, mas da pessoa saber sua rotina, onde você vai, onde você não vai. Isso é por muito... segurança mesmo, Sim, por né? medida de segurança. Isso é muito preocupante com crianças e adolescentes, porque eles expõem muito a vida deles na rede social e qualquer pessoa mal intencionada consegue facilmente obter as informações de toda a família, porque as crianças e os adolescentes falam mesmo. Com certeza. Bom, vamos então voltar ao assunto principal, invasão de privacidade. Tem uma pessoa perguntando se é possível cancelar uma conta do Facebook e não deixar mais rastros. Não, infelizmente a pessoa não consegue não deixar rastros. Cancelar a conta no Facebook é totalmente possível. O caso daquele fake que criou o Clube dos Caloteiros. De repente ele está assistindo a gente aqui e fala assim, poxa, o que eu fiz? Eu vou levar processo. Vou sair agora do Facebook. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tudo fica armazenado, todas as informações. Inclusive, até todas as postagens no WhatsApp é possível, através de peritos criminais, levantar todas elas, fazer o backup de tudo. Mesmo que já tenha sido apagado, é tranquilo para qualquer perito criminal fazer a restauração de todas as mensagens que foram trocadas naquele grupo de WhatsApp. Doutor, todo dia tem processo envolvendo invasão de privacidade? Qual o mais comum lá no seu escritório? O mais comum é bem típico desse que a gente está conversando aqui, de calúnia, injúria e difamação. Porque as pessoas, às vezes, elas querem falar mal de alguém, não coloca na rede social, não é o lugar apropriado. Nunca fale mal de ninguém numa rede social, porque isso aí pode ser utilizado contra você. E é muito normal, as pessoas desabafam. Né? E mesmo quando elas vão reclamar de alguma empresa que não prestou um serviço bacana ou de algum comerciante que não deu um bom atendimento, você tem que reclamar com cautela, porque se você exacerba na forma de reclamar, você perde a sua razão também. Da mesma forma que a empresa está exacerbando o seu direito ao colocar que a pessoa é devedora, quem também tomou um serviço ou comprou um produto e não gostou da qualidade do atendimento, também na hora de reclamar tem que ter cautela, porque o comerciante, o prestador de serviço também não pode ter a honra e nem a dignidade maculada por uma reclamação. Também na hora de reclamar, tem que reclamar com cautela. A gente, na hora de desabafar na rede social, isso é muito comum. Também, esse estresse que a gente vive no dia a dia, você fica chateado com alguma coisa, final de relacionamento, e a pessoa vai lá e cutuca na rede social, manda aquela indireta. Pode sim ser processado. Um outro problema que a gente vê aqui é que essa reclamação da dívida foi na rede social. Mas uma coisa muito corriqueira também são de empresas que contratam telemarketing para ficar ligando insistentemente na casa das pessoas para cobrarem dívidas. E uma telespectadora mandou uma pergunta aqui, eu não estava achando porque estão chegando várias perguntas, viu, doutor? Ela pergunta o seguinte, desculpa interrompê-lo, claro, viu? Porque faz parte, aqui para esclarecer. Faz parte dessa pergunta que essa resposta que você estava me dando. Ela diz o seguinte, que ela está endividou, não consegue pagar, e a empresa está cobrando os parentes. Isso pode? Isso é um absurdo tremendo. O que algum parente meu tem a ver se eu estou devendo para um terceiro? Absolutamente nada. A única responsabilidade que algum parente meu vai ter pelas minhas dívidas é se eu morrer e deixar uma herança, que daí os meus herdeiros têm que quitar as minhas dívidas. Mas fora isso, nenhuma empresa tem o direito de ligar para nenhum parente seu para efetuar qualquer tipo de cobrança. E uma outra dica que eu dou aqui, se você não aguenta mais receber ligações de telemarketing, pelo menos aqui no estado de São Paulo, se você acessar o site do Procon e cadastrar o seu telefone que você não quer receber ligações de telemarketing, depois de 10 dias úteis eles não podem mais te ligar. E se ligarem, você entra no site do Procon e faça a reclamação, porque o Procon autua essas empresas de telemarketing que fica ligando de dia, tarde e à noite em horários inapropriados, ficam mandando mensagens. Então, tudo isso é contra a lei. No meu entendimento, o horário de cobrança tem que ser no horário comercial. Não é ligar 10 horas da noite, não é ligar no sábado, no domingo para cobrar dívida. E não entendem, doutor. Às vezes me ligam e falam assim, eu estou numa reunião.
continuam falando, eu tenho que desligar, óbvio, né? E é um absurdo mesmo. Tem que ser em horário comercial. E outra coisa, banco ligando, oferecendo cartão de crédito. A gente não está precisando e insistem, é uma coisa chata. Então, cadastrando no Procon fica uma dica muito importante. Vale dessa dica? Fica, e inclusive não é mais permitido que banco fique ligando para oferecer cartão de crédito. Então, se você receber esse tipo de ligação, denuncie no Procon. Está proibido isso? Está proibido. E se continuarem ligando para você após o seu telefone ter sido cadastrado no Procon, de que você não quer mais receber ligações de telemarketing, faça a reclamação no Procon e mesmo assim, se não der certo, entre com uma ação pedindo indenização por danos morais contra a empresa que não para de te ligar. Isso é muito fácil de comprovar, porque você vai printando as ligações que você recebe no seu celular, faz a reclamaçãozinha no Procon, constando os números que você recebeu, e se não parar, você só junta isso no processo. A empresa não vai ter como se defender, não vai ter como falar que não liguei. Elas sempre ligam, viu? Cadastra, que diminui substancialmente a quantidade de ligações. E se elas ainda ligarem e você falar, ó, meu telefone está cadastrado no Procon, não quero que você me ligue. Aí, às vezes, funciona melhor ainda quando alguma empresa não identificou que o seu telefone está bloqueado no Procon. Bom, daqui a pouco a gente continua, muitas perguntas chegando do almoço, né? Almoçando aí, acompanhando o RF com vocês. Estou aqui com o Adriano Greve, ele é que é advogado. Estamos falando sobre o quê, gente? Só um histórico aí. Na semana passada criaram o Clube dos Caloteiros e o fake anda colocando, postando quem deve aqui na cidade como sendo um caloteiro. Aí vocês estão vendo alguns prints que a produção está rodando aí na tela, né? Enfim, tá dando o que falar aqui. Doutor Adriano Greve veio aqui para esclarecer. Pode? Não pode? E já posso dizer, não pode. Se a pessoa deve para você, isso aí é um acordo entre você e ela, mas expor o caloteiro, quem deve na internet, é crime, né, doutor? Com certeza. Em lei, hoje, quem faz esse tipo de postagem pode sofrer sanções, tanto criminais quanto pecuniárias. É que a gente costuma caminhar mais para a indenização, porque a gente brinca lá no escritório que a parte que mais dói na pessoa é o bolso. Então, quando tem que pagar a indenização, a pessoa se sente mais punida do que se ela sofresse um processo criminal contra ela. Mas tem casos em que não tem como, tem que ir para a esfera criminal também, dependendo do tamanho da calúnia, da injúria ou da difamação, não é? É, porque às vezes a gente faz desabafos na internet, gente. Quem nunca fez, né? Quem nunca terminou um namoro e vai lá e desabafa na internet? Manda em direta pro ex, manda em direta pra namorada do ex. Isso aí, gente, pode virar processo, viu? Então temos que estar atentos com o que a gente anda postando na internet. Tem uma pergunta aqui, doutor, que foge um pouco desse assunto, mas fala sobre dívida também. Quando a pessoa fica com uma dívida de cartão de crédito, se depois ela caduca depois de um tempo com o banco ou não? Pode caducar? Sim, toda e qualquer dívida, ela pode ficar inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por até 5 anos. Então, do Serasa, SCPC, Equifax, ela sai em 5 anos. Agora, com relação à prescrição, a dívida do banco também prescreve. Ela não vai ficar para sempre lá constando. Mas o que acontece? A dívida prescreveu, mas no sistema interno do banco ela vai constar. Então, não é porque você ficou devendo uma vez no banco, não estou operando mais naquele banco, passou os 5 anos, já saiu a dívida, daí você vai retomar as operações lá no banco, eles não vão abrir uma conta nova para você não, vai ficar constando lá a dívida. Então, o que a gente recomenda? Parcele a sua dívida com o banco, espere por um prazo, porque a dívida ela sempre diminui, num primeiro momento ela vai para um valor astronômico. Mas depois de um tempo que o banco tentou praticar alguns atos de cobrança e viu que não deu certo, ele concede descontos muito bons para que isso possa ser negociado. Às vezes ele dá desconto de até 90% no valor da dívida originária. Aqui você vai ter que ter paciência
e ficar um bom tempo no Serasa, SCPC Sim. e Equifax até o E banco não é dar bacana, esse tipo de né, desconto, gente? né? Quanto conseguir entrar em acordo ali é melhor, porque muitas vezes tem dívidas que impede você de tirar algum documento, não é mesmo? Sim, o que a gente vê... Fazer um financiamento de uma casa, de um carro que você esteja precisando, de arrumar um emprego. Com certeza. Então, a ideia, a gente sempre aconselha, tá passando um momento de dificuldade? Estou. Então, quando você estiver numa situação melhor, procure o banco, faça uma proposta de acordo para você limpar o seu nome. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar do banco de novo. Vai comprar uma casa, como bem frisou a Marielle, você precisa estar com o nome limpo. Vai financiar um carro, você precisa estar com o nome limpo. Vai tirar passaporte para viajar? Precisa estar com o nome limpo. Sim, e tem muitas vezes que as pessoas acabam emprestando o nome dos outros para fazer compra. Olha, uma coisa que eu aconselho a todo mundo aqui, não empreste o seu nome para ninguém. Porque quem quer o seu nome emprestado já está com o dele sujo. Se a pessoa não cuidou, né, do próprio nome, não pagou as próprias dívidas, quem garante que ele vai pagar as dívidas que ele fez no seu nome? Aqui é difícil falar, que muitas vezes é a família, mãe que faz, né, pelos filhos, algum irmão, num momento de urgência, de emergência, mas nem família é melhor você, não emprestar. Você indica. Olha, temos uma pergunta aqui sobre invasão de privacidade. Uma amiga minha foi exposta no WhatsApp, nudes. O que ela deve fazer? É o Rafael de Alumínio, interior de São Paulo. O que ela pode fazer? Se ela souber quem expôs o nude, a responsabilidade já é direto de quem expôs. Se ela não souber, ela pode perguntar para os participantes do grupo, para o administrador, quem postou, porque eu entendo que a pessoa que é administrador do grupo do WhatsApp, ela também pode ser responsabilizada por isso. Então, hoje em dia, até o administrador do grupo tem que ter cuidado com o que está sendo postado no grupo que ele administra. Na minha opinião, é um abacaxi que ninguém deveria ficar com esse abacaxi na mão desse administrador de grupo de WhatsApp, onde é publicado esse tipo de coisa, de nude, de onde tem blitz, que tem bafômetro. Isso aí dá muito problema para o administrador do grupo. Tem muito grupo na rede que posta de final de semana onde está tendo blitz da polícia com o bafômetro. Então, esse tipo de situação pode sobrar até para o administrador do grupo do WhatsApp. Então, evite de ser administrador de grupos polêmicos no WhatsApp. Doutor, hoje só vai estar assim, ó, Marielle saiu, Marielle saiu, Marielle saiu. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu devo e recebo ameaças. O que eu faço, doutor? Boletim de ocorrência, porque o crime de ameaça, ele está previsto na legislação. Se a pessoa está te ameaçando, foi o que eu falei atrás, o direito de uma pessoa acaba quando começa o de outra. Eu estou te devendo, tudo bem, pago quando puder, mas você não tem o direito de ameaçar a minha incolumidade física e nem dos meus familiares, e nem de riscar meu carro. Eu tive um caso no escritório que um cliente sabia onde o devedor dele estaria no final de semana tomando um cafezinho com os amigos. Ele pegou o cheque, fez um silk na camiseta e falou: fulano de tal me deve, e foi no lugar que estava o devedor, com os amigos dele. Imagina um vexame, Foi né? um vexame. Eu falei para o meu cliente não fazer isso, mas infelizmente... na verdade, felizmente não deu problema, porque na segunda-feira o devedor pagou. Mas isso não se faz. E o meu cliente, eu falei veementemente para ele não fazer isso. E ele fez. Da mesma forma, está devendo... Ele foi processado? Não foi. Mas foi. Deveria ter sido. Na minha percepção, mesmo sendo advogado dele, eu fui contra ele fazer isso. É que o devedor não quis, mas nunca se ameaça uma pessoa porque ela está te devendo. Use dos meios legais para praticar a cobrança. Ok. Temos mais uma pergunta sobre rede social, doutor. A ex do meu esposo está nos expondo em redes sociais. Inclusive, ela disse que os dois já saíram até do Facebook para não ter mais problema, mas a ex criou um fake, ela acredita que seja ex, porque fica colocando fotos e expondo a vida do ex-marido. O que ela faz? Ela tem que processar. É que muitas vezes as pessoas ficam quietas. Como descobrir que é realmente a ex?
você vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, daí eles vão rastrear o IP. Hoje em dia é muito fácil rastrear o IP. Antes era difícil, né, doutor? Antes era difícil, hoje é muito fácil. Então, qualquer fake que é aberto no território nacional, é muito fácil identificar da onde é o IP, da onde partiu, de que ponto de internet, para explicar melhor, né? De qual endereço de internet partiu a abertura daquele fake. Até as pessoas começam a abrir fakes pelo exterior, mas hoje em dia isso aí também é rastreável. Então, não deixe quieto, processe, mas se parar de incomodar, às vezes é o melhor caminho. A gente nunca quer judicializar as questões, não é? Então, se resolveu de uma forma amigável, como envolve questão de direito de família, depois desconta nas crianças, então tem que ponderar bastante isso aí, mas se não dá sossego, não tem outro caminho a não ser recorrer ao Poder Judiciário. Mais uma pergunta de rede social. A Nayara, ela é aqui de Limeira, inclusive, nossa conterrânea. Ela disse que ela foi casada, né? E a ex também fica com esses problemas, xingando ela em rede social. Ela fez um print desse xingamento, só que ela apagou o comentário na rede social porque ela estava com vergonha dessa exposição. Só com o print, ela pode entrar com processo? Com certeza. A pessoa, às vezes, até em grupo de WhatsApp, acabou de escrever e depois ela se arrepende, ela pode apagar. Mas se você printou enquanto estava escrito, isso aí já é a prova de que houve a ofensa à tua moral e aos bons costumes, dependendo do que for postado. Então, você fez o print, já é a prova que aquele fato ocorreu, mesmo que a pessoa venha a apagar depois. E tem muitos processos que a gente entra pedindo para a própria rede social apagar a postagem, porque quando a pessoa faz um fake e posta, ela não vai tirar. Então, a própria rede social, ela se incumbe de tirar. E muitas vezes, se você faz a reclamação formal para a rede social, ela vê que aquele conteúdo é impróprio, ela mesma apaga. No caso do Clube dos Caloteiros, o ideal seria o quê? As pessoas começarem a denunciar essa página? Sim, todo mundo que se sentiu ofendido começa a reclamar e a própria rede social, através dos seus moderadores, eles vão ver que aquilo lá vai contra a legislação e é bem possível que, se todo mundo começar a reclamar que teve o seu nome divulgado nesse clube, que o próprio Facebook tire do ar essa página. Doutor, quantas perguntas aqui. Não vamos, infelizmente, conseguir responder todas, viu, doutor? Mas vamos dar umas dicas finais, então. Pessoa que está na rede social tem que ter cautela com o que publica, gente. Não faça desabafo em rede social e, principalmente, não coloque nome de outra pessoa na sua publicação. Tinha uma pergunta aqui que a gente poderia até responder falando sobre foto. De repente, eu estou num evento, eu saio na foto ali, me marcam. Pode isso, doutor? Marcar foto não tem problema. Sim. O problema é o seguinte, quando você começa a falar mal daquela pessoa. Se você está num evento social, tirou foto no local público, pode. Se a pessoa não gostou, aí são outros 500, mas não tem nenhuma ofensa publicar uma foto num ambiente público em que tinha uma pessoa lá. Se aquilo lá vai gerar problema, se a pessoa falou pro companheiro que não estava naquele lugar, isso aí já não é problema de quem postou na foto, não é? Sim. Agora, alguém pega uma foto da Marielle, por exemplo, compartilha na rede social, mesmo que seja uma mensagem amorosa. Ah, eu amo a Marielle, eu gosto dela. Isso pode ou não? Não, um elogio não tem problema. Não. O que não pode é pegar uma foto sua para divulgar um produto, porque aí está usando indevidamente a imagem de uma pessoa para promover um site, porque como você tem a sua imagem pessoal, você é famosa, você trabalha numa rede de televisão, pegando um exemplo você, então terceiros não podem se utilizar da sua imagem para obter proveito econômico ou para vincular a imagem do produto dele, de algum serviço dele, sem ter a sua permissão. Mas quem se sentir ofendido de ter a sua imagem vinculada a um comércio, a alguma escola, a algum prestador de serviço, tem o direito de se ser ressarcido pelo uso indevido da sua imagem. Um caso muito típico que a gente vê sempre, tá lá na academia, a academia tá cheia, a academia tira foto e publica para captar novos clientes. Isso aí tá errado, porque tem que ter autorização de todos os alunos para poder usar a imagem das pessoas.
Então, tudo o que as pessoas pegam de imagens de terceiros para obter proveito econômico, para vender algum produto, para ter aquela pessoa associada à sua marca e à sua imagem, tem que ter a autorização da pessoa que teve a imagem divulgada. Com certeza. Tem gente falando aqui, ó, eu tenho foto sua, mas eu pedi autorização. Sim, com certeza. Beijão pra você, viu? Doutor Adriano, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no RF com você. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer as dúvidas da sociedade com o objetivo de pacificar a convivência nas redes sociais, que hoje em dia é um assunto muito complicado. Com Obrigado. certeza. Obrigado e boa tarde. E vamos seguir aqui o RF com você. Uma dica boa para a saúde, viu, gente? Ele voltou a pedido de muitas pessoas. A partir da Estação da Luz, a primeira reportagem conta histórias de moradores de São Paulo e turistas que usam a linha de trem mais antiga da cidade. Mais de 400 mil pessoas usam esse trecho no meio de transporte. A Estação da Luz, que já foi a principal porta de entrada da cidade, é o ponto de partida da nossa viagem. Daqui partem os trens da linha 7, a mais antiga e também a mais longa de São Paulo. São 60 quilômetros de trilhos que ultrapassam os limites da região metropolitana e chegam até a Jundiaí, no interior do estado. 450 mil pessoas usam a linha diariamente, a caminho do trabalho, da escola, das compras. Uma transição em busca dos próprios sonhos, como diria o poeta Mário Quintana. Poema transitório, Mário Quintana. Eu que nasci na era da fumaça, trenzinho vagaroso com vagarosas paradas. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. De estação em estação, uma vida no trem. Eu comecei a trabalhar com 14 anos em São Paulo. 14 anos. Só cresceu dentro desse trem? Eu nasci em Francisco Morato e cresci dentro desse trem. 44 anos assim, no banco de passageiro. Eu já vi de tudo. Já vi acidente, já vi o trem pegar fogo, já vi o trem quase bater um com o outro. Viu e viveu. Apesar do cansaço do dia a dia, vagão de trem é quase como uma pracinha do interior. As mesmas pessoas, todos os dias. O senhor já fez amizade, já arrumou namorado no trem? Muita coisa. Muita amizade, muita bagunça. Até hoje, andar no trem, faço amizade. Em cada estaçãozinha pobre para comprar pastéis, pés de moleque, sonhos. Principalmente sonhos. E comecei a dar vontade, daí eu comecei a fazer. No meio do vagão, uma amostra do que ela acabou de aprender no curso de modelo, no centro da cidade. Agora eu terminei o curso de passarela, vou começar a cinema e TV. Aos 10 anos, Beatriz enxerga o futuro pela janela do trem, que pega 2 vezes por semana. Um caminho longo que ela resolveu percorrer ao invés de esperar. Porque as moças da cidade vinham olhar o trem passar. Elas suspirando maravilhosas viagens. E a gente com um desejo súbito de ali ficar morando sempre. Elton está na primeira viagem do que espera ser uma nova rotina. Após 8 meses parado, finalmente conseguiu um emprego. Começa hoje. Para ele, o trem hoje significa esperança. Essa linha aqui agora vai ser todo dia? Todo dia, se Deus quiser. Vida nova. Nisto, o apito da locomotiva e o trem se afastando. E o trem arquejando. É preciso partir, é preciso chegar. É preciso partir, é preciso chegar. A linha se afasta da metrópole, avança rumo ao interior paulista. Fernando e a família vieram de Mato Grosso. Estão contando os minutos para reencontrar a família. Nós chegamos ontem de manhã em Cumbica. Pela internet eu vi que existia a linha e falei com eles, vamos pegar um horário tranquilo e vamos de trem para conhecer.
Você tá indo pra casa da tua irmã? Isso, na casa da minha irmã em Itatiba. Para Maria, que nunca tinha andado de trem, o passeio não poderia ser melhor. Pelo caminho, estações em estilo gótico, construídas no século XIX, tombadas pelo patrimônio histórico. O que você tá achando? Legal. A gente queria que ela conhecesse como que é o trem, por isso que eu topei vir de trem. A gente tentou pegar um horário mais calmo para vir. Desembarque em Jundiaí é numa estação histórica de 150 anos. Foi construída pelos ingleses no auge do ciclo do café. O sino ainda anuncia a chegada dos trens. A arquitetura lembra as origens inglesas da empresa que construiu a ferrovia, a São Paulo Railway. O objetivo, na época, era levar o café até o Porto de Santos. Hoje leva jovens, o futuro do país, como o Igor. São quantas horas no trem até você chegar na tua casa? 1 hora, 1h20, uns 40 minutos. Tanto faz, depende do dia, né? Então dá pra estudar bastante. Dá sim. Estudante de escola pública a vida inteira, ele agora cursa engenharia. Uma área que conhece desde pequeno, por influência do pai, um mestre de obras que usava o mesmo trem para ir trabalhar. Igor segue o mesmo trilho, mas sonhando com uma qualidade de vida melhor. Você é puxado? Muito. E aí você aproveita o trem aqui para dar pôr em ordem a lição. É, o que a gente faz lá eu ponho em ordem aqui. Ah, como essa vida é urgente. No entanto, eu gostava era mesmo de partir. E até hoje, quando acaso embarco para alguma parte, acomodo-me no meu lugar, fecho os olhos e sonho. Os olhos nas letras e a cabeça bem longe da estrada de ferro. Mais ou menos uns 14. Uns 14 livros só esse ano? Sim, como eu sou vestibulando, eu não tenho muito tempo, né? Então eu uso das 3 horas que eu fico aqui dentro para poder ler, né? Michel quer cursar Direito na concorrida Universidade de São Paulo. Transformou o retorno do cursinho numa viagem pelo mundo das letras. Qual o livro assim mais clássico que você já leu nesse período? O mais clássico acho que foi esse de Queiroz, A Relíquia. A fase vestibular é uma... Gente, preciso encerrar. Se você mandou foto, amanhã eu mostro. Beijo, fui, ótima segunda.